Olá, eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Após o carnaval, a igreja inicia o tempo da quaresma. São 40 dias antes da Páscoa. Começa sempre com a quarta-feira de cinzas, que este ano cai no dia 2 de março e vai até o dia 14 de abril, porque a quaresma se encerra antes da missa da ceia do Senhor, antes da missa do lava-pés. Eu sou a irmã Terezinha Tomasi, eu ficarei muito feliz se você ficar comigo até o final do vídeo, se você der o like, se você ainda não é inscrito, se inscrever e se você partilhar e compartilhar este meu vídeo. Por que 40 dias? Porque eles lembram o tempo em que Jesus ficou no deserto se preparando para a missão para a qual o Pai o enviou à terra. Ele ficou lá no deserto rezando, em íntima comunhão com o Pai, fazendo muita oração e muitas penitências, muito jejum. Mas eu quero ler para vocês a antífona da introdução da missa de hoje, de quarta-feira de cinzas, que diz assim: Ó Deus, vós tendes compaixão de todos, e nada do que criastes desprezais. Perdoais nossos pecados pela penitência, porque sois o Senhor nosso Deus. Maravilhosa antífona tirada do Salmo 11. Deus cuida de nós com todo o seu amor e não esquece de ninguém. Nós temos um tempo muito propício para a nossa santificação. A quaresma é um tempo em que nós somos convidados à oração, somos convidados a uma maior intimidade com Deus, somos convidados para olharmos dentro de nós mesmos mais intensamente, os outros tempos também, mas principalmente durante a quaresma. E muita gente não gosta, acha que a quaresma é um período triste porque a igreja se reveste de roxo. E não é. É um tempo em que nós somos convidados a fazermos ações que nos ajudem a crescer. Mas eu quero falar com vocês de três ações. Três ações. A primeira delas que eu quero falar é a oração. No Evangelho de hoje, Jesus fala muito bonito sobre a oração. Ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, são aquelas pessoas que gostam de levantar os braços, era isso que Jesus condenava. Não que nós não possamos rezar levantando os braços, muito pelo contrário, nós rezamos o Pai Nosso, nós cantamos levantando os braços, mas Jesus condena aquela atitude hipócrita de exibição. E ele fala assim, olha que bonito que Jesus nos orienta. Pelo contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Que coisa bonita que que Jesus nos fala. Entra no teu quarto e reza ao teu Pai. Você pode rezar alto, pode rezar cantando, pode rezar somente falando, com o coração, pode rezar com palavras bonitas, com palavras simples, aquilo que você souber rezar. Meu Deus, eu estou aqui, me ajuda para eu ser cada vez mais um filho teu, para eu ser cada vez mais uma pessoa de oração, para eu ser cada vez mais um filho parecido com o teu filho Jesus. Me ajuda, meu Deus,
para que eu possa ser melhor junto à minha família, melhor na igreja, que eu possa frequentar a missa e participar da missa com alegria, com entusiasmo, com bastante ânimo e coragem, porque a missa e receber a comunhão é o momento em que eu vou me revigorar. Jesus ainda diz assim, ele fala assim, quando você jejuar, não fique com o rosto triste, abatido, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente o teu Pai que está no céu. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Como é bonito isso. O jejum faz parte da oração. O jejum nos eleva. O Jesus nos conduz. A penitência nos aproxima de Deus. E também o jejum nos leva à conversão, que é a segunda ação que eu quero falar com vocês. A primeira oração, a segunda é a conversão. E o que é a conversão? A conversão é eu entrar dentro de mim mesma, olhar como está a minha vida, olhar como eu me comporto diante da minha família, como eu trato o meu esposo, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus pais, como eu lido com os meus funcionários, com o meu chefe, com as pessoas com quem eu encontro, com a pessoa que trabalha na minha casa. Não é porque você é chefe, você é líder, você é administrador, você é o dono que você pode tratar as pessoas de qualquer jeito. Então a conversão é olhar para dentro de você mesmo e mudar de vida. A conversão é voltar-se para Deus. É voltar-se para Deus nas suas atitudes, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de olhar, na maneira de falar. É preciso guardar a língua dentro da boca. Muitas vezes a língua mata mais do que um revólver. Então o Papa Francisco fala muito isso. Então vamos tomar bastante cuidado para que a nossa conversão possa acontecer. Mas Jesus falou de outra coisa nesse evangelho. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos. E ele diz ainda, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados. Mas quando você der esmola, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez. E aí eu entro na terceira ação que nós podemos fazer durante a Quaresma e que nos eleva muito, que é a caridade. A primeira é a oração, a segunda é a conversão e a terceira é a caridade. Não importa a ordem que nós estejamos vendo. Se você faz penitência, se você faz abstinência, se você deixa de comer alguma coisa que você gosta muito, não é para aumentar o seu freezer, a sua geladeira, a sua lata de arroz. Ah, essa Quaresma eu não vou comer arroz, então eu vou deixar que a minha lata de arroz fique cheia. Não, é para eu pegar esse arroz, não que falte para a sua família, mas é para você levar para a sua paróquia, que tem as instituições, as ações sociais da paróquia, ou outros locais onde você sabe que são sérios e que as pessoas distribuem de uma forma honesta. Aí eu vou fazer jejum e não vou comer abstinência e não vou comer nenhum doce
essa quaresma, nem um chocolate. Aí eu encho uma bomboniere de chocolate para quando chegar a Páscoa eu comer chocolate até me empaturrar. Não é assim. Pega aquele chocolate e dá para alguém. Ofereça para uma pessoa que esteja mais carente que você, adoentada e que necessita de uma caloria. Então, nós precisamos viver essas 3 ações de maneira bonita, a oração, a conversão e a caridade, para que nós possamos crescer e sairmos da quaresma como pessoas renovadas, como pessoas fortalecidas na fé, na oração, na conversão, na caridade, para que sejamos cada vez mais parecidas com Jesus, que quer que nós façamos o bem. Ele que sofreu tanto por nosso amor, ele se alegra, agrada muito a Deus o nosso ato de caridade, agrada muito a Deus o nosso coração caridoso e generoso, agrada muito a Deus a nossa oração, a nossa conversão, e agrada muito a Deus quando eu faço o jejum da palavra, da língua, do olhar crítico. Isso agrada muito a Deus, muito mais do que você deixar de comer algo que você gosta muito. Peçamos ao nosso anjo da guarda que nos ajude para bem vivermos a quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Quaresma para você.